Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, cujo tema é Segurança do Paciente, engajando e amplificando a voz do paciente. Meu nome é Ana Ludmila, eu sou farmacêutica no CPS Belo Horizonte e também dou apoio aos demais CPS de Belo Horizonte e também dos outros municípios da Aberta Saúde. E eu estou aqui hoje com duas convidadas. Para quem me ouve e não me vê, eu sou alta, tenho 1,72 m, sou parda, tenho os cabelos compridos, castanhos, olhos também castanhos. Estou com um blazer verde, um macacão jeans. E aí eu vou passar aqui a palavra para a Sara, que é enfermeira do CPS de Belo Horizonte. Olá, pessoal, como vai? Eu sou a Sara, sou enfermeira do CPS BH. Para fins de acessibilidade, né? Eu sou baixa, sou loura, branca, estou usando uma blusa branca de frio e vou passar a palavra para vocês para a nossa outra convidada, que é a Raiane. Olá, meu nome é Raiane, eu sou enfermeira, trabalho hoje como analista do Núcleo de Segurança do Paciente da Santa Casa BH. Para quem me ouve e não me vê, eu tenho cabelo castanho, olhos castanhos, pele clara e estou hoje usando uma blusa rosa e uma calça preta. Então, a gente começa o nosso podcast comentando um pouco sobre o dia 17 de setembro, né? Que é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Foi o dia estipulado pela Organização Mundial de Saúde, com o intuito de fortalecer realmente entre todos os entes envolvidos com os processos de cuidado, né, do paciente, quanto à importância da cultura da segurança do paciente e de padronizar processos dentro das instituições, né, de modo que a gente possa fortalecer aí essa segurança do paciente e evitar danos aos indivíduos, né? Então, eu gostaria de também contextualizar que no ano de 2023, né, a Organização Mundial de Saúde trouxe como tema principal o engajamento dos pacientes para a sua segurança, né, e amplifique a voz dos pacientes, é o slogan da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente trouxe hoje o nosso podcast, né, como forma de lembrar a todos quanto a importância desse tema e também da gente comemorar o dia 17 de setembro. Para contextualizar, a gente fala um pouco sobre o que é segurança do paciente. A segurança do paciente, ela é a gente padronizar os nossos processos, estimular a cultura dentro das nossas instituições, de modo que a gente possa prevenir, né, a ocorrência de eventos adversos, mas também, quando eles ocorram, a gente possa traçar metas, traçar ações para que a gente possa minimizar os danos causados ao paciente e prevenir a ocorrência de novos eventos adversos. Eu gostaria de pedir para a Raiane comentar, né, como que é a experiência dela no intuito de fortalecer, junto com os profissionais que estão na sua equipe, a importância do cuidado e da segurança do paciente. Eu acho que esse é o maior desafio em todas as instituições de saúde hoje, né? Não existe segurança do paciente se a gente não tiver engajamento da nossa equipe. E quando a gente fala desse engajamento, eu acho que é realmente aproximar esses colaboradores do que é a realidade e de qual é o papel deles dentro da instituição voltado para os nossos pacientes. E hoje, quando a gente fala sobre isso, a gente acaba atuando muito com reuniões junto com setores, com palestras, com disseminação de informação, divulgação da informação e, principalmente, dos eventos adversos que acontecem em cada instituição. A gente só consegue engajar esses colaboradores se a gente tiver essa aproximação junto com eles. Então, se eles souberem o que é a realidade e entenderem o papel deles, eu acho que tudo fica um pouco mais fácil. Sim. Um outro ponto que eu acho muito importante, né, é a gente padronizar os processos, né? No ano passado, a Organização Mundial de Saúde teve a medicação segura, né, como o seu slogan. E aí, em outubro de 2022, a gente instituiu aqui na Aberta Saúde a assistência farmacêutica. E a assistência farmacêutica tem justamente, né, a intenção de padronizar os processos em tudo que é relacionado ao medicamento. Ela tem ali o insumo principal, o medicamento. Então, desde a programação até a aquisição,
passando pelo armazenamento do medicamento dentro dos CPS, né, até chegar à distribuição desse medicamento para a enfermagem e a administração do medicamento no paciente. Tudo isso foi padronizado de modo que o sistema de medicação pudesse ficar o mais redondo possível, a fim de a gente minimizar a ocorrência de erro dentro dos CPS da Aberta Saúde. Eu gostaria que a Sara trouxesse aqui para a gente um pouco a experiência dela, né? Principalmente agora que a gente tem a demanda espontânea dentro do CPS. Então, aqui, como enfermeira, né, do CPS BH, trazendo, né, linkando esses pontos que vocês trouxeram muito importante, a forma que eu trago, né, que eu tento trazer a minha equipe para perto, para essa conscientização de que a segurança do paciente é importante, é mais na sensibilização de que o nosso principal foco aqui é o paciente. O meu maior foco de conscientização com a equipe é esse. Vamos lembrar que o nosso foco é a qualidade da assistência para o paciente. Então, é sensibilização, é treinamento, debriefings dos casos que acontecem, para a gente, e sempre lembrar que o paciente ele é o mais importante. O que acontece dentro daquela assistência ali que a gente pode melhorar? Os processos foram bem, eles estão bem articulados, eles estão bem desenhados dentro de uma assistência que eu preciso executar para o meu paciente. A minha equipe tem ciência de todos os processos. E por que ter ciência de todos os processos? Porque o meu foco é o paciente, meu foco é garantir que ele tenha uma melhor qualidade, ele tenha uma melhor experiência dentro do meu atendimento. E isso vai envolver tudo. Então, a gente faz treinamentos, conscientização mesmo, sensibilização, trazendo para perto, fortalecendo essa conscientização de que o foco é o paciente. E eu só vou poder garantir essa segurança dele no atendimento, na administração de medicamento, em todos os, né, em todo o trajeto do paciente, né, do beneficiário dentro do atendimento da Aberta. Eu só vou poder garantir essa qualidade se eu sei todos os desenhos, se eu sei como está tudo funcionando, né? E claro. Só complementar um pouquinho, acredito que a Sara e toda a equipe da Aberta deva fazer isso também em conjunto. Eu acho que uma das formas da gente conseguir fazer essa disseminação e trazer a equipe para perto da gente é a gente lembrar que segurança do paciente não trabalha culpa, a segurança do paciente trabalha processo. Então, a gente precisa que a nossa equipe entenda que quando acontece um evento, seja um evento adverso ou um incidente em saúde, mesmo que não tenha trago dano, a gente precisa entender lá atrás o que é do nosso processo de trabalho que falhou. Não me importa quem foi o colaborador. O que importa é o que no processo desse colaborador favoreceu para que isso acontecesse, né? E se a equipe entender isso, a gente já consegue engajar. A gente já consegue metade do caminho, porque grande parte da equipe ainda é comum, quando a gente fala em evento adverso, ficarem com medo de se sentirem culpados, de terem uma responsabilização. E quando a gente consegue que a equipe entenda que não me importa, né, enquanto gestor, enquanto empresa, enquanto colaborador, quem fez. O que importa é o que aconteceu, por que aconteceu, e aí não por que colaborador, por que processo. E aí a gente consegue contribuir e construir melhoria dos nossos processos de trabalho como um todo. Aí eu acho que a segurança fica mais leve, fica mais natural e a gente consegue construir melhoria. A conscientização é justamente essa. Conscientizar de que errar é humano. É profissional de saúde, qualquer área, nós somos humanos. Errar é humano. Todo mundo está passível de errar. Passível de errar. Só que o que naquele processo aconteceu que a gente pode fazer para melhorar, não enquanto pessoa, não enquanto colaborador, né? E isso a gente vai conseguir melhorar o processo, melhorar a qualidade, melhor experiência, melhora custo, né? É essa conscientização, exatamente essa que eu acho que é o maior desafio nosso, porque é muito cultural. Eu erro, se eu notifico um evento é porque eu errei, né? E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente tenta trazer para a nossa equipe, né, Raíl? Que errar é humano. E que não foi culpa sua. Vamos olhar o processo. Por que chegou a este evento? Vamos olhar lá atrás, desde o início até aqui, o que aconteceu. Para tentar ver qual barreira ali não foi eficaz, não foi eficiente naquele momento para a gente propor melhorias, né? E é um processo cíclico, né? A gente sempre precisa redesenhar os processos caso ocorra um evento.
E esse é outro ponto. E não tem problema nisso, em redesenhar processos. Isso é bom, né? Isso mitiga a gente a querer estudar, a querer pesquisar, a querer, né, se autoconhecer dentro daquele processo. Então, esse é um desafio muito grande com a equipe de saúde. Sim, e os profissionais têm que estar abertos também a sugerir melhorias, né? Porque quem está lá na ponta é que mais consegue perceber, né, quais são os pontos ali do seu processo no dia a dia que favorecem a ocorrência de um erro. Muitas vezes, muito mais do que quem está ali delineando o processo. Então, é de suma importância que esses profissionais tragam para a gente, né, as demandas que eles têm, de modo que a gente possa ali redelinear os processos e trazer uma rotina realmente mais segura e diminuir as chances de eventos adversos. E quando a gente fala disso, às vezes, quando você vai discutir um evento com a equipe, quando você chama a equipe para discussão, às vezes a gente percebe muito uma insegurança e um medo. Então a equipe vem assim, mas o meu processo funcionou. Quem errou foi fulano, quem errou foi tal. Então, quando eles começam a entender isso, o desenho fica mais fácil. A equipe não se preocupa em culpar ninguém, responsabilizar ninguém. Eles já, às vezes, conseguem ir entendendo e ir contribuindo com o processo. E alguém que, às vezes, não estava envolvido naquilo dali, pode trazer um complemento. Então, por isso é importante a gente participar, a equipe multi, a equipe como um todo desse processo. Porque para a Sara da enfermagem falar, às vezes é um pouco difícil, porque ela está embutida ali dentro. Ela sabe o que pode favorecer o erro, mas às vezes ela está tão empenhada, tão entranhada naquele processo, que fica difícil ainda de conseguir desconstruir aquilo dali para construir algo novo e evitar que esse evento aconteça. Então, quanto mais pessoas envolvidas e engajadas, eu acho que mais leve fica e mais contribuição a gente tem. São as visões, né, diferentes. A gente tem que estar aberto a ouvir as visões de papéis diferentes. Aberto à mudança também, né? Porque muitas vezes a gente faz aquele processo há 10 anos e aí a gente acha que aquele processo ele é perfeito. E às vezes uma pessoa de fora está conseguindo enxergar ali, né, o viés. É importante a gente ter abertura para alterar um pouco a rota e garantir ali uma melhoria do processo e garantir a segurança do paciente. Porque o foco é o paciente. Então, quando a gente tem a abertura, né, quando a gente tem esse foco paciente, foco beneficiário, a gente consegue ter esses feelings de que eu posso mudar, eu preciso escutar meu colega, eu preciso notificar quando acontece algo e me autoconhecer e não me autopunir por aquela situação, né? E, Raiane, me conta um pouco, porque para o colaborador estar ciente de todas as questões relacionadas à segurança do paciente, e para ele conseguir amplificar a voz do paciente, ele precisa estar muito bem treinado, né? Sim. Como, na sua experiência, você consegue realizar esses treinamentos com a sua equipe, né? Qual é o seu principal foco, né? Quais temas você aborda? Você aborda as metas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, né? Como você conduz isso na sua experiência profissional? De um modo geral, hoje, a gente acaba focando mais, né, em eventos que são mais graves, né? Quando a gente fala em tratativa de planos maiores. Então, a gente envolve o colaborador voltado muito pro o dano que atingiu o meu paciente mesmo. Se eu tive isso como dano, o que eu posso fazer para que isso não ocorra novamente? E aí, às vezes, essa discussão junto com a equipe, na maioria das vezes, ela vai precisar de mais de uma reunião. Que às vezes eu vou discutir ali naquele primeiro momento, a equipe ainda tá ali com o pezinho atrás, eles ainda estão com medo, responsabiliza alguém, fala o meu processo não, ele tá ok. E numa segunda reunião, quando a gente faz essa abordagem inicial, às vezes a contribuição ela acaba sendo maior, né? E a gente precisa muito ir para a ponta. Não adianta eu fazer uma reunião e eu discutir ali com coordenação e gestão, se a ponta não tá ali para trazer para mim o que realmente aconteceu. Então, acho que um dos maiores desafios que a gente tem hoje, realmente ele tá voltado para isso. Às vezes a gente vai para uma reunião e chega lá e eu tenho coordenação, gestão, e a gente fala, opa, eu preciso da área. Vamos fazer uma nova reunião? Olha lá com a sua área, olha com quem estava envolvido no processo, seja equipe médica, seja equipe de técnico, ou vamos trazer a farmácia
porque está relacionada a um evento específico de medicação. Então, vamos trazer a farmácia, vamos trazer quem administra, vamos trazer quem prescreve. E a gente vai construindo esse processo. Obviamente, quando a gente fala no macro, hoje a gente trabalha as 6 metas, né? Que são as metas internacionais de segurança do paciente. E a gente vai construindo em cima de cada evento, em cima de cada situação relacionada a isso, processos de melhoria hoje no nosso processo de trabalho. Então, a gente vai construindo isso junto com a equipe, de acordo com o que ocorre e de acordo com o que a gente tem de meta estabelecida realmente pelas metas internacionais. Sim, e trazendo um pouco agora para o tema propriamente dito do podcast, né, engajando e amplificando a voz do paciente, com a minha experiência como farmacêutica, né, dentro da assistência farmacêutica, a gente tem a atenção farmacêutica, que é onde o farmacêutico ele assume a responsabilidade sobre a farmacoterapia do paciente, né, e ali ele vai avaliar a contraindicação, a efetividade, segurança e adesão do paciente. Mas ele não faz isso sozinho, né? Estudos científicos já comprovam que você trazer esse paciente para próximo de você e sensibilizá-lo sobre a importância do autocuidado, você tem melhores resultados em saúde. Então, as metas são traçadas entre o farmacêutico, né, envolvendo outros membros da equipe multiprofissional, quando necessário, e também com o paciente. A gente não traz um plano de cuidado sozinho, eu envolvo o paciente. Então, aqui eu faço uma analogia com a segurança do paciente. Como que eu vou fazer para envolver esse paciente e mostrar para ele que é importante ele estar sempre atento? Está fazendo um medicamento em mim naquele momento? Eu tenho que estar atento. Estão verificando, né, a minha etiqueta com o meu nome. Estão falando, nesse momento eu vou fazer em você uma dipirona intravenosa, né? Conferindo se a pessoa que está ali realmente é a pessoa que vai receber o medicamento. Como que você faz isso na sua prática? Essa sensibilização do paciente, porque é difícil, né? É um desafio. É um desafio muito grande, até porque o próprio paciente e os familiares, eles também têm essa cultura de responsabilizar, né? E quando a gente fala dessa introdução, às vezes a gente escuta assim, estão perguntando demais, estão querendo saber demais. Por que toda hora você pergunta o nome do meu pai? Às vezes a gente escuta assim, né? De, você não sabe? Você está me perguntando é porque você não sabe? Então, trabalhar isso com eles no dia a dia, a gente tenta trabalhar muito com a nossa equipe nesse sentido de, quando eu for falar com ele, que eu me apresente no início do meu plantão, que eu explique o meu processo de trabalho, que eu explique para ele quem é responsável e que eu pergunte, quando eu perguntar, que ele entenda que essa pergunta de, o senhor pode me falar o seu nome completo? Não é porque eu não sei. Então, se tem todo um diálogo e toda uma rotina de trabalho, onde eu começo isso lá na hora que eu estou fazendo a admissão do meu paciente, e aí que depois, no meu dia a dia, nossa equipe de técnicos, que é quem está ali na ponta, realizando o cuidado diário, se todo mundo cria a rotina de fazer isso, a família vai começar a entender aos pouquinhos e vai se engajando que isso é para a segurança dele, né? Às vezes a gente fala muito que a equipe não pergunta. A gente tem algumas situações em que a gente vê assim, eu tenho termo assinado pela família, então ele está ciente dos riscos. Lá, quando eu admiti o meu paciente, ele assina para mim ali que ele está ciente dos riscos que ele está correndo ao entrar dentro de um hospital. Porque quando a gente entra dentro de um hospital, seja para uma consulta, seja para uma internação, né, a segurança do paciente é o quê? Minimizar o risco. A gente nunca vai zerar, né? Então, estar num processo de saúde, seja ele ali para tratamento, para investigação, vai sempre trazer um risco inerente ali aos nossos processos. Então, quando a gente fala disso com a família na admissão, não necessariamente isso vai ser absorvido. A equipe é muito importante que ela trabalhe isso no dia a dia com a família. Por quê? Porque a família, ela está passando por uma fragilidade da saúde. Então, eu, enquanto filha, quando eu estou com meu pai no hospital, às vezes, tudo que você me fala ali na admissão, no dia seguinte eu já não lembro mais nada. E eu trabalho. Amanhã, quem vai estar ali é meu irmão. Depois, quem vai estar ali é a minha mãe. Então, se eu não fizer isso diariamente com cada um e não reforçar com cuidado, com humanização, com atenção, né? Se eu não deixar que essa família entenda esse processo, fica tudo muito mais difícil. Então, é importante a gente lembrar essa família no dia a dia, esse paciente, e reforçar isso. Às vezes eles vão falar assim,
o que eu falei lá atrás. Você não sabe? Você está me perguntando por quê? Então, a gente trabalha muito com processos de auditorias internas, né? E o nosso processo de auditoria interna, a gente tem 2 tipos de auditoria que contribuem muito para essa conscientização da família. Eu tenho aquela onde eu audito o processo e eu tenho aquela onde eu audito a assistência, o cuidado. E se eu faço isso em conjunto, e se toda vez que eu for fazer, eu participar a família desse processo, a família entende o que está acontecendo, ela consegue participar com a gente e ela vai começar a entender que aquilo dali não é para punição, não é para responsabilização. E, obviamente, é um grande desafio e é muito difícil. É processo de formiguinha mesmo, né? É no dia a dia com a família e é no dia a dia com os nossos colaboradores. Eu falo muito com as meninas que a gente tem que trazer com a minha equipe, né, com as meninas da minha equipe, que a gente tem que trazer a família, o paciente para alta responsabilização e para o autocuidado naquele momento. Né? A gente tem todo um processo que você tem que fazer, tem toda a rotina né, institucional que você tem que fazer, mas além disso, o paciente, a família, ele tem que entender que ele também é dono da sua saúde. Ele também é responsável pela sua saúde. Então, olha, eu estou conferindo o meu nome porque você também, assim, né? Você também tem que estar ciente que eu estou conferindo. Você está ciente que eu estou administrando uma dipirona de 1 grama aqui em você, né? Você tem que estar ciente do que está acontecendo, o que eu estou fazendo com você, de qual cuidado eu estou realizando em você. Então, trazer muito disso também, da corresponsabilização e do cuidado mesmo que a família e o paciente tem que ter com eles também. Então, é processo tanto de equipe e engajamento, né? Amplificando, é trazer muito disso para... eu acho que quando a gente fala de engajamento, amplificação da voz do paciente, é trazer a autorresponsabilização deles também nesse processo. Eles são importantes, eles são uma outra visão da assistência, do atendimento dentro de uma instituição de saúde, que a gente precisa para garantir a segurança, né? A gente, né, e isso vai de conscientização. Eu acho que vai de usar, igual a gente está usando esse meio aqui, o podcast, é de lembrar o beneficiário, os pacientes, né, o indivíduo, de que você é responsável pela sua saúde. Assim que você entra num serviço de saúde, você é responsável pela sua saúde. E nisso, o que é a sua responsabilidade nisso? É saber das mesmas coisas que eu sei enquanto profissional que estou lá te prestando assistência, é saber também dentro, né, da sua linguagem, mas saber também que cuidado eles têm que prestar comigo, quais são os meus direitos de saúde, meus direitos humanos dentro daquela instituição. Então, é importantíssimo isso que a gente está fazendo. Esse tema foi importantíssimo, a segurança do paciente, trazer ele para 2023, para trazer isso à tona. Que eu sou importante no meu processo de cuidado com a minha saúde. Eu preciso saber os meus direitos, eu preciso saber o que está sendo feito comigo, eu preciso saber como me guardar também. Porque eu sou uma outra visão que estou tendo ali. Essa fala sua me faz pensar o seguinte: muitas vezes a gente vai no consultório médico, a gente recebe uma prescrição e a gente sai dali sem entender quais medicamentos estão ali. Eu acho que começa por aí. Você precisa entender qual é o seu diagnóstico, né? O que foi prescrito para você, para na hora que chegar lá na administração do medicamento, eu ter certeza que aquele medicamento que está sendo realizado realmente foi o medicamento prescrito. Então, a gente tem que realmente se empoderar, perguntar para o médico, né? É não ter dúvidas, é verificar se o seu nome está escrito corretamente na prescrição. Se na hora, né, que vai administrar o medicamento, se você tem alergia, ninguém te perguntou, é falar, olha, eu tenho alergia a isso. Então, a gente enquanto beneficiário, enquanto paciente, né, não falando como profissional de saúde, a gente precisa saber quais são os meus direitos, quais são os meus riscos dentro e usar dos meios que a gente tem, igual a Aberta, na instituição que você trabalha, para divulgar isso para as pessoas. Porque às vezes não fazem isso por falta de conhecimento. De não saber quais são os meus direitos, de que eu tenho que... O que eu tenho que ficar de olho? Beleza, tá falando que eu tenho que ficar de olho, mas em que eu tenho que me atentar quando eu entro no hospital? É minha identificação. Se minha alergia foi sinalizada, minha data de nascimento está correta, o medicamento que foi prescrito é o medicamento que eu realmente estou precisando, está certinho, na dose certa. Eu tenho alguma dúvida com relação a alguma reação desse medicamento? Então, essas informações, elas precisam ser mais divulgadas para garantir o engajamento também e amplificar a voz do paciente.
Porque se acontecer qualquer erro, o paciente ele pode notificar. Ele pode sinalizar que algo foi ocorrido. E até mais fácil, talvez, ele sinalizar do que um profissional de saúde, porque o profissional que está lá, ele está tão mecanizado, com aquela visão ali já tão prática, né? Assim, tão já automatizada, e o paciente vem com uma outra visão. Na hora que acontece algum evento, vai ser mais fácil para ele sinalizar. E se ele sinalizar, o profissional que executou não vai ser punido. Então, isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser, né, trazido, igual está trazendo aqui. Super importante esse tema, super relevante. Eu acho que essa forma que vocês estão trabalhando aqui hoje, né, a questão do podcast e de disseminar isso, não só para o colaborador, mas para a família, ele é essencial para que a família entenda que ela é uma barreira. Hoje, nós trabalhamos na segurança do paciente com barreiras. Então, a gente usa muito a imagem do queijo suíço, né, que é várias barreiras ali até atingir o meu paciente. Então, quando eu vou falar sobre isso com o paciente, é importante ele saber que ele é uma barreirinha ali a mais e que quando eu estou perguntando, não é porque eu sou chato, não é porque eu estou questionando, não é porque eu estou duvidando do profissional, é porque eu entendo a importância do meu papel e eu sei que eu preciso ser uma barreira a mais para ajudar no processo de cuidado, tanto do meu familiar ou o meu processo de cuidado, quanto de todos os outros que estão envolvidos ali, que se toda vez eu fizer isso, a gente vai tornando esse processo cada vez mais natural. E a equipe vai entendendo também, em paralelo a isso, que aquele paciente, que a Sara, quando ela pergunta, não é porque ela é chata, não. É porque ela sabe da importância do papel dela. E às vezes, quando ela faz essa pergunta, ela barra uma coisinha ali, e aí o profissional fala, opa, peraí um minutinho. Dou um passinho para trás e vou falar, ele é alérgico. Às vezes o meu sistema não travou, a minha prescrição saiu. Alguém esqueceu de pôr uma sinalização, uma pulseirinha da alergia. A identificação não está adequada. Então, tem N coisas no meu processo que se a gente utiliza a família, o paciente, como barreira a mais, nossa, quanta diferença a gente vai fazer no nosso cuidado no dia a dia. Então, acho que ter os profissionais ali envolvidos e entendendo isso vai fazer toda a diferença para que a família se sinta mais à vontade para se envolver no processo e para que o colaborador veja isso também de uma forma mais natural e consiga cada vez mais participar esse paciente, esse familiar do cuidado. A OMS até traz, né, dentro dos protocolos, né, as RDCs de segurança do paciente, o quanto que é importante ele participar das tratativas daquele evento que ele foi envolvido. Né? E aí é mais um ponto que a gente cabe lembrar, assim, eu não estou expondo o serviço, eu não estou expondo o profissional ao beneficiário, né, à comunidade. Não, eu estou melhorando o processo, esquece punição. Então, quando a gente envolve o paciente até na resolução do evento, porque é uma outra visão. O foco é garantir a experiência dele, a qualidade da assistência. Então, eu preciso garantir também garantir o envolvimento dele nas tratativas, na realização das notificações e desmistificar isso, que eu estou expondo o serviço, que eu estou expondo o profissional e melhorar os processos. Aproveitando que você falou de notificação, né? Notificação já é uma palavra que assusta. Eu sou doida para mudar ela. Meu sonho é mudar ela. No contexto da farmácia, né? Quem notifica é a farmacovigilância. Ela avalia ali o evento ocorrido, né? E a partir de então traça um plano para poder minimizar o dano causado ao paciente e prevenir a ocorrência de novos danos. Então, os termos notificação e farmacovigilância já deixa todo mundo de cabelo em pé nas instituições de saúde, né? Aqui na Aberta Saúde, a gente tem o Núcleo de Segurança do Paciente. E aí, eu queria que vocês duas trouxessem para a gente, né, um pouco da experiência de como desmistificar com a equipe esse medo da notificação. Trazer a importância dela, né, e desmistificar esse medo. Meu sonho é mudar esse nome. Meu sonho é mudar a notificação, eu já falei, das 4 paredes. Vamos mudar esse nome notificação, porque notificação está enraizado na palavra aí, a punição vem junto, mas é cultural, não é só do profissional. Em qualquer lugar que você fala que você vai notificar, eu recebi uma multa, você foi notificado. Então, traz aquele peso de punição. Mas é protocolo. Então, a gente tem que seguir a portaria, né? Normatização nós temos que seguir. Então, eu tento trazer assim, a gente só vai conseguir provar que a gente precisa melhorar alguma parte do processo se a gente notificar.
se a gente não evidenciar. Então, não adianta falar, ó, não tá bom essa marca desse gelco para fazer essa punção. Não adianta falar, a gente precisa notificar o evento, a gente precisa notificar as dificuldades. E notificar, vamos lá, ó, notificar não é punir. Se você quiser, seu nome nem vai estar escrito aqui, é opcional. Né? Já mostrei os formulários aqui para as meninas de notificação e tento trazer isso. Notificar é apresentar o processo para a gente reunir, para poder melhorar aquele processo. Não é com finalidade de expor ninguém, não é com finalidade de expor o serviço. Eu tento trazer muito isso. E aqui na Aberta a gente tem o núcleo de segurança do paciente, a gente realiza essas notificações, manda para o núcleo. Inclusive, o próprio beneficiário, o paciente que utiliza a nossa rede, ele também pode fazer essa comunicação de algum evento que aconteceu através do e-mail, que é núcleo de segurança do paciente, @arcelormittal.com.br. E a gente faz as tratativas sempre. A Bruna sempre me liga, a gente faz as tratativas, vê o que a gente pode melhorar no processo. Né? E você? Eu acho que isso que a Sara falou é, assim, fantástico. De que a notificação, ela é uma evidência, né? Então, ela deu o exemplo do gelco. Às vezes eu tô perdendo muito acesso, eu tô funcionando muitas vezes porque o meu gelco não tá adequado. Às vezes é uma marca, às vezes é um problema no lote do gelco. Então, a gente tem N fatores que estão envolvidos. E quando a gente fala em notificação, a gente tem que trabalhar muito com a equipe de que quanto mais eu notifico, mais eu vou conseguir desenvolver o meu processo de trabalho. Então, às vezes, não adianta a Sara notificar um evento se os outros colaboradores que trabalham com ela não notificarem o restante que está ali envolvido. Porque preciso de evidência para gerar mudança. Evidência gera mudança. Exatamente. E a evidência, ela é uma notificação, uma não, várias, preferencialmente. A gente fala muito lá na instituição que eu não preciso me preocupar se eu trabalho junto com a Sara, se eu sou técnica e a Sara é enfermeira do plantão. A Sara vai falar assim, eu não vou notificar porque eu acho que a Raiane notificou. Aí a Raiane fala, eu não vou notificar porque eu acho que a Sara notificou. Para isso existe um sistema, né? Cada instituição trabalha com um. E para isso existe um núcleo de segurança. É um núcleo que vai identificar o que está em duplicidade. Eu acho que a equipe tem que entender que quanto mais eu notifico, mais eu vou conseguir evidenciar os problemas. E problemas não é problema com o colaborador. Problemas no processo. Então, a gente precisa entender que essa notificação, ela está muito relacionada a isso. A equipe entendendo que eu notificando, eu vou conseguir gerar evidência que vai vir aí em contrapartida, somando as evoluções. Porque a evolução complementa a notificação. O núcleo de segurança, quando a gente faz a análise de um evento, a gente vai lá no prontuário do paciente e a gente vai ler a evolução, a gente vai ler o registro para desenvolver uma tratativa mais adequada. Se eu pego uma notificação e eu chego lá no meu prontuário e eu não tenho nada, o núcleo fica ali de mãozinha atada. Aí, às vezes, a gente vai para a reunião com a equipe e a equipe fala assim, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente vai conseguindo construir tratativas. Mas a evolução, ela complementa a notificação e eu acho que a equipe tem que entender a importância disso para desenvolver os processos de melhoria de saúde de um modo geral, né? E aí a gente vai garantir a segurança do paciente, né? Assim, eu garanto a segurança do paciente e garanto a segurança do profissional da instituição, né? E nisso daí, experiência do cliente, experiência do profissional, tá tudo garantido. E eu acho que só para a gente somar um pouquinho o que a Sara falou do disclosure, né? Que é essa participação da família nesse desfecho, na tratativa, no desenvolvimento. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que as instituições de saúde têm. Mas eu acho que as evidências, a literatura vem mostrando para a gente aí o quanto isso pode ser benéfico para desenvolver os nossos processos de trabalho. Para finalizar, eu gostaria que vocês me dessem 2 ou 3 exemplos bem breves de eventos que os próprios pacientes poderiam notificar. Identificação. Vou dar um exemplo aqui do nosso, né, do nosso CPS. Você chegou para tomar um medicamento de demanda espontânea, né, pós de febre, vamos, né, dar um exemplo. E aí você tem que ter a sua identificação
você tem que ter sua prescrição bem identificada e você tem que ter sua identificação. Tudo foi realizado? A conferência e o profissional realizou essa conferência? Se não realizou essa conferência eu sou o que está prescrito, eu sou o que está nesse leito, eu sou o que você falou, se não ouviu isso, se não houve essa verificação, isso é uma notificação. Medicamento. Eu tenho alergia a este medicamento. Ninguém te perguntou, você não foi identificado, né, de uma forma adequada, uma pulseirinha, de uma forma diferente, que você tem alergia a medicamento. Isso também é passível de notificação. E aplicação de via. Né? Tá prescrito para você tomar via oral e te aplicaram intramuscular. Né? Um exemplo mais. Isso também é passível de notificação. Eu acho que os exemplos que a Sara deu são os principais para a gente entender o papel do paciente e da família, que é realmente reconhecer essas questões relacionadas à identificação, aos marcadores, né, que a gente chama. Então, os pacientes, eles têm aí... Nossa, o profissional lavou a mão antes de te atender? Exato. E quando a gente faz essa pergunta, às vezes a família fala assim, a gente vê muito, né, na ponta ali, o colaborador falando assim, mas vai me perguntar se eu se eu vou lavar a mão? Vai falar comigo assim, você não lavou a mão, você lava ali pra mim, por favor? Né? Então, a gente tem que trabalhar junto isso com a família e para que todos eles entendam que isso faz parte do processo, que a família entenda que cada instituição tem canais diferentes de notificação. A gente trabalha com saque, a gente trabalha com e-mails e a gente precisa entender que, às vezes, eu vou notificar via e-mail para a equipe do núcleo, mas eu também vou falar ali com o meu colaborador, com o funcionário que está me atendendo naquele momento opa, meu nome está errado aqui, você se importa de trocar para mim, por gentileza? Eu vou falar com ele para corrigir e, em contrapartida, eu também vou lá abrir a minha notificação de evento para que a empresa possa desenvolver melhoria nos seus processos. Eu acho que é isso. Então, a Aberta Saúde, ela disponibiliza, né, o e-mail nucleodesegurança@celormetal.com.br para todos os colaboradores e beneficiários poderem fazer ali as suas notificações para o Núcleo de Segurança do Paciente. E também é possível de notificar em todos os CPS da Aberta, né? Procurar a recepção vai entrar em contato com o enfermeiro vai fazer a tratativa necessária dentro do CPS e, posteriormente, comunicar também ao Núcleo de Segurança do Paciente. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente hoje, Raiane, muito obrigada. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês e ouvir um pouquinho da experiência de vocês aí, né, junto e relacionado à segurança do paciente, porque eu acho que quanto mais a gente vai discutindo sobre isso, mais a gente vai conseguir desenvolver nossos processos enquanto equipe, enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo. A gente tem sempre melhorias a desenvolver e sempre coisas a contribuir. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada e agradeço também a Sara, minha companheira de trabalho aqui no CPS Belo Horizonte. Obrigada. Obrigada. E a gente finaliza o nosso podcast. Obrigada se você esteve até aqui com a gente.